Adão e Eva eram vegetarianos? Eles tinham umbigo? Não, mas espera aí. Será que Adão e Eva de fato existiram? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu sempre discuto algum assunto sob a luz da Bíblia. Então, eu comecei com uma brincadeira, né? Tem muita gente que me pergunta se é verdade que Adão tinha umbigo, e já me perguntaram uma vez também se é verdade que Adão e Eva eram vegetarianos. E eu estendi a coisa para uma coisa um pouco maior. Será que Adão e Eva de fato existiram? Pois bem, a história da criação está no primeiro livro da Bíblia, é o livro chamado Gênesis. Gênesis significa as origens. E ali está narrado, então, a criação do mundo, a criação do homem e a criação da mulher. E muita gente diz que Gênesis é um livro mitológico, que essa parte da criação é simplesmente assim uma mitologia, uma historinha. E há até mesmo no meio evangélico, ou no meio que se diz evangélico, no meio acadêmico evangélico, uma corrente de liberais onde eles aventam essa hipótese, ou tem como certa essa hipótese, de que Gênesis é um livro mitológico. É uma historinha que você deve tirar algum conceito moral dali, mas que não pode ser considerado um livro histórico, um livro narrando as coisas que aconteceram de fato. Mas e aí? Como é que a gente fica? Será que Gênesis foi escrito por Moisés? Será que Gênesis é de fato um livro mitológico? Pois bem, Jesus faz alusão a muitas coisas do Velho Testamento. O Novo Testamento faz alusões a muitas coisas do Velho Testamento. Então, há uma corrente que interpreta da seguinte maneira: a melhor maneira de se entender o Antigo Testamento ou de validar as coisas escritas no Antigo Testamento é através do Novo Testamento. O Novo Testamento é que explica bem o Velho Testamento. Ok. Para que é que Cristo veio? Cristo veio para salvar a humanidade, para todo aquele que crê em seu nome, que se arrepender, que confessar com a sua boca, crer com o seu coração que ele veio, que ele é o Filho de Cristo, que ele habitou entre nós, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que ele sofreu pelos nossos pecados, você está salvo. Então Cristo veio para resolver este problema. E como que o pecado entrou na humanidade? O pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva. Se a gente tirar Adão e Eva e tirar esse pecado que entrou na humanidade, não teria sentido pensar na vinda de Jesus. Então vamos dar uma olhadinha ali em Gênesis, se você quiser ler, é o primeiro livro da Bíblia. Tá? É o primeiro livro da Bíblia. Então lá no capítulo 3, do versículo 15 em diante, é depois de Adão e Eva terem desobedecido a Deus. Então eu estou colocando aqui a entrada do pecado. Tá? E Deus conversa agora com a cobra que tinha induzido, a cobra na realidade é o demônio, é o diabo, que tinha induzido a esse pecado de Eva e também de Adão. Então eu vou ler ali, deixa eu trocar minha telinha aqui, pronto. Tá. Então olha só, Gênesis 3, versículo 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejos de estar com seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse, e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus
fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Nossa, aqui está então a história da queda. Aqui está a história da queda. Deus fala, meu WhatsApp está pitando aqui. Tá? Deus fala para serpente que ela e a mulher vão ser inimigas, que a descendência serão inimigas e que da descendência da mulher, né, vai vir quem vai pisar na cabeça da serpente. Então diz para a serpente que essa vai te esmagar a cabeça e você vai picar o calcanhar dela. Isso termina até lá no livro de Apocalipse. Depois. Isso é a prefiguração de que Jesus virá. Da descendência da mulher virá Jesus, que vai esmagar a cabeça do diabo, que é o que Jesus fez quando ele venceu a morte ali na cruz. Esse é o desfecho dessa história. A mulher teve as dores do parto aumentadas pra caramba e disse que apesar de toda essa dor, desse sofrimento, ela ia querer estar junto do marido e que o marido ia dominar ela. E para o homem, Deus fala que agora a terra é maldita por sua causa. Então, se hoje em dia é tão difícil viver, a gente tem um mundo aqui com furacões, tempestade de granizo, terremoto, tudo isso é culpa dessa queda que teve. A terra não era assim. Mas a terra se tornou maldita, então se tornou difícil. Apesar de toda essa beleza que Deus preservou, de toda essa magnitude da excelência de Deus e tudo mais, mas a terra foi amaldiçoada. E aí então a morte entrou no mundo. Até então não existia morte. Então Deus fala para Adão, né, que você veio da terra e você vai voltar para a terra da qual você foi formado. Interessante isso, né? Beleza. Pois bem, até antes disso a vida era um paraíso, eles viviam no paraíso. E muitos acreditam, eu perguntei se Adão e Eva se eles eram vegetarianos, e muita gente, mas muita gente séria mesmo, diz que sim, que não existia nessa época, antes da queda, a questão da violência contra um outro ser vivo, contra um animal, um derramamento de sangue. Então que sim, que provavelmente até esse momento da queda, que o homem, a mulher, Adão e Eva, eles eram vegetarianos. Então se alguém te perguntar, você pode falar que Adão e Eva eram vegetarianos. Mas isso não significa que a Bíblia condene quem come carne, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo gastou um tempo enorme explicando essa questão dos alimentos, de você poder comer o que você quiser, de santificar, abençoar o alimento e tudo mais. Mas tudo indica que sim, que Adão e Eva eram vegetarianos até isso daí acontecer. Ok, mas Adão e Eva existiram? Será que não é uma figura inventada? Será que não é uma coisa mitológica? Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Eu creio num Deus criador, poderoso para fazer todas as coisas. Então, eu não tenho problema algum em acreditar, ter certeza, aliás, de que Deus criou o mundo, tudo que há, tudo, inclusive o homem e a mulher. Eu tenho plena convicção que foi Deus que criou. Ah, mas e o evolucionismo? Gente, eu não vou discutir aqui uma questão científica, porque o que eu estou dizendo é uma questão de fé. Eu acredito que foi Deus que criou. Eu também acredito que a ciência não consegue entrar nessa esfera, na esfera das coisas divinas, das coisas celestiais, nas coisas da metafísica. Também acho plausível, mesmo deixando agora a questão da fé de lado, que voltando cada vez para trás, voltando, a gente vai acabar chegando num casal que deu origem a tudo. Então eu creio em Adão e Eva sim. Mas o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, lá no capítulo 5, onde ele está explicando por que Deus mandou Jesus, como que Jesus reconcilia o homem com Deus. Então, até antes disso, é uma discussão bastante interessante do apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos. É uma carta que ele escreveu para a igreja de Roma, que é uma igreja que ele pretendia visitar. Ele queria ir até Roma, de lá ele queria estender sua viagem até a Espanha.
Então ele pretendia que o pessoal de Roma fosse com ele, que ajudasse financeiramente. Então ele manda uma carta se apresentando, não foi ele que criou, que fundou a Igreja de Roma, ele manda uma carta se apresentando, e ele também apresenta a teologia do Evangelho ali. Então é uma das cartas mais importantes, um dos livros mais importantes, todos são, né? Mas assim, ele é de um conteúdo teológico incrível, a carta de Paulo aos Romanos. Então, a gente indo lá para Romanos 5, deixa eu colocar aqui para a gente. Então, Romanos 5. Lá no versículo 12. Então, olha só. Romanos 5, versículo 12. Está falando de Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão. Mas não foi por Adão e Eva, é que Adão era o chefe, o Adão era o responsável. Então a culpa era de Adão. Então, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como eu disse, não existia morte. Foi ali com a queda que veio a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Essa é a questão do pecado original. Original em Adão e Eva e que foi passado de geração para geração. Quando alguém fala em pecado original, é isso que está se referindo. Então, o apóstolo Paulo, ele valida a história de que existiu Adão, sim. Ele está validando aqui. É como Noé, né? Muita gente fala, acha que existiu Noé, entrou numa arca, aquele monte de... Qualquer dia eu conto a história de Noé. Mas Jesus fala sobre Noé. Jonas, que ficou na barriga de um peixe. Será que é uma mitologia? Jesus fala de Jonas. Então, nós dizemos que o Novo Testamento valida o Antigo Testamento. Andando mais um pouquinho, se a gente descer ali para o versículo 17, ainda em Romanos 5. Então, olha só, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, 17. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. É a conclusão de Paulo aqui. O que seria essa conclusão de Paulo? Por meio de um só homem entrou o pecado. Mas por meio de um só homem, que é Cristo, né, entrou essa graça maravilhosa. Onde a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você tirar Adão e Eva dessa equação aqui, fica sem sentido a vinda de Cristo. O Novo Testamento, o Evangelho, perde todo o seu significado se a gente excluir a história de Adão e Eva. Então, se você vive achando que Adão e Eva não existiu, às vezes você é até evangélico, um cristão, e você acha que é uma história mitológica, você repensa bem o que você anda falando e pensando por aí. Fica muito estranho você pensar num cristianismo sem Adão e Eva. E será que Adão e Eva tinham umbigo? Não tem essa resposta na Bíblia, mas eu imagino que quando Deus fez Adão e Eva, ele fez exatamente do jeito que nós somos hoje. Então eu, particularmente, eu acho que eles tinham umbigo sim. Mas isso é uma posição minha, não está escrito nas Escrituras em lugar algum que Adão e Eva tinham umbigo. Mas eu acredito que eles tinham sim. Que vocês tenham uma linda, abençoada semana, tudo de bom para você. A gente volta mais para frente com novos vídeos. Um grande abraço. E se você quiser dar uma espiadinha lá no YouTube, a maior parte aqui me assiste pelo Instagram, mas lá no YouTube tem o meu canalzinho que você pode assistir, pode indicar para alguém.
Como é que chama o meu canal ali? Meu canal chama Daniel Tetel. Coloca Daniel Tetel no YouTube que você vai encontrar. Como eu estava dizendo, que Deus abençoe grandemente. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.